Bom dia, boa tarde, boa noite. Continuando com a leitura da Bíblia em ordem cronológica, hoje, Deuteronômio 9. O mérito não foi de Israel. Ouça, Israel, hoje você está atravessando o Jordão para entrar na terra e conquistar nações maiores e mais poderosas do que você, as quais têm cidade grande e com muros que vão até o céu. O povo é forte e alto, são Enaquins. Você já ouviu falar deles e até conhece o que se diz. Quem é capaz de resistir aos Anaquins? Esteja hoje certo que o Senhor, o seu Deus, Ele mesmo vai adiante de você como fogo consumidor. Ele os exterminará e os subjugará diante de você, e vocês os expulsará e o destruirá, como o Senhor lhe prometeu. Depois que o Senhor, o seu Deus, os tiver expulsado da presença de vocês, não diga a si mesmo: o Senhor me trouxe aqui para tomar posse desta terra por causa da minha justiça. Não, é devido à impiedade destas nações que o Senhor vai expulsá-las da presença de Deus. Não é por causa da sua justiça ou da sua retidão que você conquistará a terra deles, mas é por causa da maldade destas nações que o Senhor, o seu Deus, as expulsará diante de você, para cumprir a palavra que o Senhor prometeu, sob juramento aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Portanto, esteja certo que não é por causa da justiça que o Senhor, o seu Deus, lhe dá esta boa terra, para dela tomar posse, pois você é o mesmo, é um povo obstinado. O bezerro de ouro. Lembre-se disso e jamais esqueça como vocês provocaram a ira do Senhor, o seu Deus, no deserto, desde o dia em que saíram do Egito até chegarem aqui. Vocês têm sido rebeldes contra o Senhor. Até mesmo em Horebe vocês provocaram a ira do Senhor, e ele ficou furioso, ao ponto de querer exterminá-lo, quando subiu o monte para receber as tábuas de pedra, as tábuas da aliança que o Senhor tinha feito com vocês. Fiquei no monte 40 dias e 40 noites. Não comi pão nem bebi água. O Senhor me deu as duas tábuas de pedras escritas pelo dedo de Deus. Nelas estavam escritas todas as palavras que o Senhor proclamou a vocês no monte de dentro do fogo no dia da Assembleia. Passados 40 dias e 40 noites, o Senhor me deu as duas tábuas de pedra, as duas tábuas da aliança, e me disse: desça imediatamente, pois o seu povo, que você tirou do Egito, corrompeu-se. Eles se afastaram bem depressa do caminho que eu lhe ordenei, e fizeram um ídolo de metal para si. E o Senhor me disse: vejo que este povo é realmente um povo obstinado. Deixe que eu destrua e apague o nome deles debaixo do céu, e farei de você uma nação mais forte, mais numerosa do que eles. Então voltei e desci do monte, enquanto este ardia em chama, e as duas tábuas da aliança estavam em minhas mãos. Eu vi que vocês tinham pecado contra o Senhor, o seu Deus. Fizeram para si um ídolo de metal em forma de bezerro. Bem depressa vocês desviaram do caminho que o Senhor, o seu Deus, de vocês lhe tinha ordenado. Então peguei as duas tábuas e as lancei das minhas mãos, quebrando-as diante do óleo de vocês. Depois prostei-me perante o Senhor. Outros 40 dias e 40 noites não comi pão, nem bebi água, por causa do grande pecado que vocês tinham cometido, fazendo o que o Senhor reprova, provocando a ira dele. Tive medo da ira e do furor do Senhor, pois ele estava irado ao ponto de destruí-los. Mas de novo o Senhor me escutou. O Senhor irou-se contra Arão a ponto de querer destruí-lo. Mas naquela ocasião também orei por Arão. Então peguei o bezerro do pecado de vocês, e queimei no fogo. Depois os esmagalhei e o moí até virar pó, e o joguei no riacho que desce do monte. Além disso, vocês tornaram a provocar a ira do Senhor em Taberá, em Baçá, em Quibrote Atavá. E quando o Senhor os enviou a Cades Barneia, disse: entre lá e tome posse da terra que lhes dei. Mas vocês se rebelaram contra o Senhor.
o seu Deus. Não confiaram nele, nem lhe obedeceram. Vocês têm sido rebeldes contra o Senhor desde que os conheço. Fiquei prostrado perante o Senhor durante aquelas 40 dias e 40 noites, porque o Senhor tinha dito que ia destruí-los. Pois quando orei ao Senhor, dizendo: ó soberano Senhor, não destrua o teu povo, a tua própria herança. Tu o redimiste com a tua grandeza, e os tirares da terra do Egito com mão poderosa. Lembra-te de teus servos Abraão, Isaque e Jacó. Não leves em conta a obstinação deste povo, a sua maldade e o seu pecado. Senão os habitantes da terra de onde nos tiraste dirão: como o Senhor não conseguiu levá-los à terra que lhes havia prometido, e como os odiava, tirou-os para fazê-los morrer no deserto. Mas eles são teu povo, a tua herança, que tiraste do Egito, com teu grande poder e com teu grande braço forte. Tábuas iguais a primeiras, Deuteronômio 10. Naquela ocasião o Senhor me ordenou: corte 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e suba para encontrar-me comigo no monte. Faça também uma arca de madeira. Eu escreverei as tábuas, as palavras que estavam nas primeiras, que você quebrou, e você as colocará na arca. Então fiz a arca de madeira de acácia, cortei 2 tábuas de pedra como as primeiras, e subi o monte com as 2 tábuas nas mãos. O Senhor escreveu nela o que tinha escrito anteriormente, os 10 mandamentos que havia proclamado a vocês no monte, no meio do fogo, no dia que estavam todos reunidos. O Senhor as entregou a mim, e eu voltei, desci do monte e coloquei as tábuas na arca que tinha feito, e lá ficaram conforme o Senhor tinha ordenado. Os israelitas partiram dos poços dos Jaacanitas e foram até Moserá. Ali Arão morreu e foi sepultado, e o seu filho Eleazar foi o seu sucessor como sacerdote. Dali foram para Gudigodá e de lá para Jotibatá, terra de riacho. Naquela ocasião o Senhor separou a tribo de Levi para carregar a arca da aliança do Senhor, para estar perante o Senhor, a fim de ministrar e pronunciar bênçãos em seu nome, como se faz ainda hoje. É por isso que os levitas não têm nenhuma porção da terra ou herança entre os seus irmãos. O Senhor é a sua herança, conforme o Senhor, seu Deus, lhe prometeu. Assim eu fiquei no monte 40 dias e 40 noites, como da primeira vez. Também desta vez o Senhor me atendeu e não quis destruí-lo. Vá, ó Senhor, me disse, conduza o povo em seu caminho, para que tome posse da terra que jurei aos seus antepassados dar a você. A exortação ao temor do Senhor. E agora, ó Israel, que é que o Senhor, o seu Deus, lhe pede, senão que tema o Senhor, o seu Deus, que ande em todos os seus caminhos, que ame e sirva o Senhor, o seu Deus, de todo o coração e de toda a sua alma, e que obedeça os mandamentos e os decretos do Senhor, que hoje lhe dou para o seu próprio bem. O Senhor, o seu Deus, pertence aos céus e até os mais altos céus, a terra e tudo que nela existe. No entanto, o Senhor se afeiçoou aos seus antepassados e os amou. E a vocês, descendente dele, escolheu entre todas as nações, como hoje se vê. Sejam fiéis de coração à sua aliança, deixe de ser obstinados, pois o Senhor, o seu Deus, é o Deus dos deuses e o soberano dos soberanos, o grande Deus, poderoso e temível, que não age com parcialidade, nem aceita suborno. Ele defende a causa do órfão e da viúva, e ama o estrangeiro, dando-lhes alimento e roupa. Ame o estrangeiro, por vocês mesmos foram estrangeiro no Egito. Tema o Senhor, seu Deus, sirva-no. Apegue-se a ele e faça os seus juramentos somente em nome dele. Seja ele o motivo do seu louvor, pois ele é o seu Deus, que por vocês fez aquelas grandes e temíveis maravilhas que vocês viram com seus próprios olhos. Os seus antepassados que desceram ao Egito eram 70 ao todo, mas agora o Senhor, o seu Deus, os tornou tão numerosos como a estrela do céu. Que assim o Senhor abençoe a sua palavra lida no dia de hoje.